Dívida mundial atinge uma nova all-time high de 300 trilhões de dólares pela primeira vez, enquanto Larry Fink, gestor do maior fundo de investimento do mundo, diz que se as coisas continuarem como estão, o Bitcoin pode ganhar o status de reserva mundial acima do dólar. Bem-vindos a mais uma segunda-feira onde eu trago para vocês os dados respectivos aos acontecimentos mais importantes da semana que passou, principalmente os dados agregados de demanda da última semana, além dos acontecimentos para a gente se preparar para essa semana, tá certo? Então, peço que caso vocês ainda não sejam inscritos, por favor, se inscrevam. Peço desculpa também pela qualidade aqui do vídeo de hoje, nem sempre eu consigo, nem sempre é possível gravar com os melhores instrumentos, dependendo de onde a gente está. Então, hoje a qualidade está um pouquinho pior em termos única e exclusivamente de imagem, mas espero que em termos de conteúdo esteja sempre melhorando dia após dia, tá certo? Sem grandes enrolações, bora olhar um pouquinho para o que aconteceu pro preço. Os últimos dias não foram muito agradáveis, né? Principalmente ali iniciando na sexta-feira, uma queda que inclusive fez com que o Bitcoin e o SP500 perdessem ali as médias móveis novamente, tá? Então, vamos começar aqui olhando um pouquinho pro preço antes da gente ir para os dados agregados de demanda, os acontecimentos macro, tá certo? Então, o Bitcoin estava se encaminhando bem nos últimos dias, né? Depois, principalmente ali da reunião do FONC, as coisas tinham melhorado bastante, né? Até que nós atingimos ali a all-time high local, né? De 88.600 dólares. A estrutura no gráfico diário estava formando uma estrutura de alta, porém, isso foi completamente perdido ali depois da sexta-feira, né? E quando a gente pensa em estrutura aqui, era uma all-time high, né, que era que precisaria ser mantida, mas ela foi já na sexta-feira rompida e nós estamos novamente, então, numa estrutura de baixa e nesse sentido, né, as coisas mudam, porque vinham fazendo all-time high, né, all-time high aqui, mas aí, né, baixas cada vez mais altas, mas agora nós rompemos, o Bitcoin está, né, sendo negociado muito próximo da baixa local, aqui em 82.300, chegou a 81.259, e o que eu acho que é o aspecto mais importante de salientar, né, que com isso, então, nós perdemos a média móvel de 200 dias, que tá aqui em 86 mil dólares, que é também, basicamente, né, a resistência do gráfico semanal que nós temos, né? Então, um novo patamar para o preço, para as coisas ficarem interessantes, seria chegando aqui. Talvez vocês estejam escutando umas notificações, esqueci de retirar, mas acho que já já elas param, tá? Então, esse aqui é o novo patamar de atenção, né? Caso contrário, a gente provavelmente pode vir aqui testar novas baixas, tá certo? O preço do Bitcoin, de novo, ele simplesmente reagiu aos acontecimentos macro, né? Hoje, especificamente, o SP500 fez uma nova mínima local. Antes nós estávamos aqui, né, tinha sido a mínima em 5.514 pontos, hoje chegou a 5.495, os futuros estavam bem ruins já ontem, né, reagindo novamente às falas do Trump relacionado às guerras tarifárias, mas depois, durante o dia, deu uma melhoradinha ali, mas basicamente tocou o suporte semanal, né, e deu uma retraída, provavelmente, sim, ao que tudo indica, não vai ser fácil ele conseguir retomar a média móvel de 200 dias no curto prazo, as coisas estão bem feias, né, o Bitcoin até tá melhor, né, quando a gente considera que ele fez, que o SP500 fez uma nova mínima, mas o Bitcoin não, dessa perspectiva o Bitcoin está até um pouco mais resiliente, mas o destaque, sem dúvida nenhuma, é pro ouro, que chegou a 3.123 dólares por onça Troy, né. Estamos bem longe, inclusive, aqui da média móvel de 200 dias, de 20 dias, né, então tá super, super, super acima, tá mais do que muito acima da média móvel de 200 dias, uma tendência altista absurda, assim, e que, inclusive, merece cuidado, assim, é um patamar bem surpreendente que o ouro está atingindo, acho que reflete bastante, né,
esses acontecimentos. Se vocês não me seguem, né, isso aqui são momentos interessantes, né, durante uma tendência de alta de exposição ao ouro, porque ele tocou, né, a média móvel dali de 20 dias, né, então é uma forma interessante que eu particularmente adoto para ter exposição ao ouro, né, porque tá subindo muito, mas eu não quero ficar de fora. Então, retrações de média móvel de 20 dias para mim são oportunidades interessantes, por mais que o ativo esteja, sim, muito, 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 muito alto, né, quando a gente pensa, deu mais ou menos umas 12 entradas no ano, né? Então, quase uma entrada por mês ali. Mesmo assim, então, a situação tá um tanto quanto delicada ainda para os mercados, tá? Acho que vale bastante atenção, mas como sempre, bora olhar um pouquinho para demanda, né? Porque nada adianta a gente ter um ativo com as melhores características, né, ali, como a questão do supply inflexível, se não existir demanda. Então, por isso que todas as semanas nós olhamos com bastante cuidado para demanda, sendo que demanda sempre significa, né, a soma do interesse e da execução de ordem de diversos players, tá certo? Então, bora olhar um pouquinho aqui para o agregado da demanda. Fiz algumas atualizações na nossa tabela de acompanhamento. Agora nós temos duas novas colunas, na verdade 3 novas colunas, tá? A dos países, em que basicamente a mudança que a gente vai acompanhar aqui é Butão e El Salvador, Exchange, balanço em Exchange, e essa coluna aqui que daí é um novo agregado também, né, considerando também a Exchange. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhes ali, tá? Mas só... Deixa eu ver se eu consigo dar uma diminuidinha aqui, só um segundo. Boa. Então, o que nós sabemos em relação à semana passada, tá? Entre dia 24 de março e 30 de março. Empresas públicas compraram 665 bitcoins. Quando nós olhamos aqui, nós tivemos 4 aquisições. Bidder, Blockchain Group, Crow e Strategy, né? É a MicroStrategy, nesse caso, e 2 empresas, desculpa as notificações novamente, e 2 novas empresas anunciando compras futuras, tá certo? Então aqui tô trazendo também pra gente saber dessas novas compras, né? Eu sempre coloco assim, só pra gente ir mapeando essas empresas que estão se pronunciando que vão comprar, para que a gente também saiba, né? Novas possíveis demandas por vir. Eu atualizei essa aqui também em relação à semana retrasada, que foi uma compra bem grande de 8 mil, que tinha passado batido. Eu não tinha visto o anúncio dela, mas tinha sido bem grande, né? Já muda, inclusive, o agregado de março de forma ali um pouco mais relevante, tá? Então, nós tivemos 4 empresas comprando, nenhuma nova empresa. Vamos fechar março ali, por enquanto, com 43 mil bitcoins comprado. Fevereiro foi 32 mil, janeiro 28, né? Então, nós vamos ter o melhor mês em termos de compras institucionais do ano, que é uma ótima notícia. Por enquanto, o ano aqui está com 103 mil bitcoins comprados por essas empresas públicas, tá certo? Como eu falei, nenhuma nova empresa ali, então nós temos os dados aqui. 665 bitcoins comprados pelas empresas públicas, tirando MicroStrategy, 6.911 bitcoins comprados pela MicroStrategy, nenhuma venda que eu saiba. Aqui eu sempre adiciono, né, o Smash Saturday Community, né, que se juntam ali para fazer as compras, compraram também essa semana. A gente não tem muitas notícias, né, de private, então a única coisa que eu faço no geral é atualizar esse aqui com do Smash by Saturday. Se eu souber de outros também, eu adiciono sem problemas, tá? Em termos de ETFs, né, nós tivemos um flow, aqui é sempre em Bitcoin, tá? De 2 mil Bitcoins positivos, Long Term Holder, segunda melhor semana do ano, com 57 mil Bitcoins indo para endereço de acumulação, o que é ótimo para diminuir a pressão nesse momento. E aí, igual eu falei, essa é uma coluna nova, né? Países que basicamente, tá? Tô começando agora, né, colocar, e aí tô considerando El Salvador e Butão. Claro que se a gente tiver mudanças de novos países, eu também adiciono, mas no geral eles não tem uma mudança muito grande, né, então por isso que por enquanto tô colocando só esse. Bitcoin, Butão vendeu, El Salvador comprou o seu set como sempre, então a gente teve ali menos 1.000 Bitcoins em relação aos países, tá certo? Isso dá pra gente uma semana positiva de 66 mil bitcoins, e quando a gente considera as exchanges, tá? E aqui uma observação, menos é mais, né? Nesse sentido, porque isso aqui significa que saíram
32 mil bitcoins das exchanges, o que teoricamente é uma notícia positiva, tá? Então, quando a gente considera somando esse menos que é mais aqui, né, a gente tem 99 mil bitcoins de flow, digamos, para institucionais nessa semana, o que significa uma ótima semana, tá? Eu também sempre faço, né, mas eu vou começar agora, tipo, avaliar a mudança, né, dos investidores também institucionais, tá? Se a gente termina as semanas, né, ou o mês no positivo ou no negativo, no número de bitcoins na mão dos indivíduos, tá? Então, eu tô começando também esse tracker aqui para trazer para vocês. Acho que um destaque, assim, né, também é interessante a gente ver esse fluxo relacionado às exchanges. Esse número tem sido cada vez menor, né, do número de bitcoins nas mãos das exchanges. Teve uma subidinha ali em fevereiro, tá, mas voltou a cair. O mês a gente vai terminar aqui com 38 mil bitcoins, né? Então, quando a gente pensa 38 mil negativos, mas na semana foi 32, né? Então, realmente teve muita saída de bitcoin nas exchanges na última semana, tá certo? Em termos de demanda é isso. Então, nós tivemos uma semana bem boa em termos de demanda, tá? Porém, o preço... Ai, que saco, eu sempre clico naquele. O preço continua reagindo aos acontecimentos macros, principalmente relacionados às tarifas, tá? E o que nós temos em relação às tarifas? Ontem de noite, né, o Trump, que às 9 da noite, inclusive, o Trump disse, né, que as tarifas recíprocas serão implementadas para todos os países. Nós temos na quarta-feira, vou mostrar para vocês na sessão ali de acontecimentos da semana, mas na quarta-feira nós temos realmente os dados relacionados... os dados não, vai ser o dia em que grande parte das tarifas serão implementadas. Na quarta-feira vai ser um dia bem animado pra gente. Queria comentar essa aqui. A União Europeia daí já se pronunciou, né, dizendo que tá planejando ali concessões para evitar as tarifas. Eu acredito que essa estratégia, né, de negociação vai continuar acontecendo, né, tarifas impostas, negociação, tarifas impostas, negociações. Então, eu tenho especificamente a impressão de que os efeitos vão ser um pouco menos negativos do que o mercado está prevendo, mas claro que a gente continua aqui, o mercado, né, continua extremamente sensível a qualquer anúncio relacionado a tarifas, mas está acontecendo esse processo, né, de tarifa, negociação, tarifas, negociações ali, sem dúvida. Um ponto interessante, acho que positivo, né, é que o Atlanta Fed, né, ele fez, né, uma nova projeção pro modelo dele, né, relacionado... Essa aqui é da última... 3 de março, não foi esse último, acho que tem um recente. E teve uma melhoria ali... Aqui. Não. Esse aqui. Deixa eu ver se teve mesmo uma melhoria ou se eu tinha visto errado. Esse aqui é o modelo de agora, né? Não, eu tinha tido a impressão que a gente tinha tido uma melhoria aqui no forecast deles, mas não. Então, o Twitter do dia 28 de março, né? A projeção aqui para o Q1 continua sendo menos 2,8%, né? O que significa uma retração do PIB, que seria algo negativo, né? Quando a gente olha aqui no dado, né, fragmentado por tipo de coisa, grande parte da queda, quando a gente vê aqui, ela diz respeito, tá? As exportações, aqui, menos 3,7%, e também os gastos dos consumidores, tá? Uma retração bem grande, então são os dois dados que continuam preocupando bastante o pessoal em termos de retração da economia. Então, as projeções aqui, né, eu não tinha reparado, mas elas continuam aqui sendo um tanto quanto negativas, tá? Acho que esse é o aspecto, né? Então, eles preveem aqui até... Isso aqui é atualizado diariamente, né? Então, nós temos essas projeções aqui ainda de uma queda do PIB, tá certo? Que eu comentei com vocês ali, né? Que acho que isso aqui é muito
muito assustador, né? Mas a dívida do mundo atingiu uma nova all-time high em 300 trilhões de dólares. Vou fazer uma thread sobre isso, né? Mas se todo mundo resolvesse bancar essa dívida mensalmente com o salário mínimo do Brasil, demoraria 11 anos, né? Com todo mundo, inclusive as crianças recém-nascidas pagando. Então é um valor muito, 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 muito absurdo. E nós continuamos com esse cenário, né? De um macro muito delicado e muito tenso, mas notícias relacionadas especificamente ao setor de cripto aqui sendo bem animadas, né, e bem positivas, né. Nesse sentido, quero falar um pouquinho de alguns acontecimentos de cripto para vocês, que acho que valem destaque, né? Então, nós tivemos, né, o Federal Deposit Insurance Corp, que ele é responsável, né, pelas diretrizes ali relacionadas aos bancos, se pronunciando ainda na sexta-feira, né, e dizendo que os bancos podem se engajar, podem oferecer ali serviços cripto sem precisar de uma aprovação a priori, né? Não precisa pedir autorização para se fazer os seus lançamentos, os respectivos produtos, o que é uma coisa super interessante. Nós já temos a data para o pagamento da segunda leva ali de FTX, 11 bilhões de dólares vão ser pagos em maio, dia 30 de maio. No final de maio, eu acho que é um dado interessante quando a gente pensa ali na projeção do M2, né? Que nós temos falado bastante esse gráfico, achei muito, muito bom, assim, pro pessoal entender, né? Então, o Bitcoin tem uma relação muito boa com o M2, mas ele tem uma relação atrasada, né? Então, aqui mostra bem, o Bitcoin M2, né? Liquidez global do mundo sobe, depois de um tempo o Bitcoin sobe, né? Liquidez global sobe, depois de um tempo o Bitcoin sobe. As projeções, considerando uma grande correlação ali com 107 dias, 112 dias de atraso, estão considerando, né, que esse movimento possa acontecer ali no final de abril, que eu acho que vai ser um tempo interessante, porque grande parte das tarifas, né, das discussões de tarifas podem já ter também ocorrido em algum sentido, né, e nós teríamos daí o início de uma subida, e talvez com o impulso desses 11 bi ali, né, não sei, uma hipótese, digamos assim, né. E um outro acontecimento, acho que relevante ali do dia foi que os irmãos Trump, né, tanto o Donald Trump Jr. quanto o Eric Trump, eles lançaram uma iniciativa de uma mineradora, né, junto com a Hut 8, e basicamente o objetivo deles, né, é fazer a mineração do Bitcoin e desenvolver uma reserva estratégica em Bitcoin, são as duas coisas juntos, né, então nós tivemos esse desdobramento ali interessante, querem ser uma das maiores mineradoras e também construir uma reserva em Bitcoin, o que em termos de preço não interfere em nada, mas enfim, é um desdobramento ali interessante. Achei curiosa a declaração também, né, que eles falam, desde o início nós estamos mostrando nossa convicção do Bitcoin pessoalmente por meio dos nossos negócios, né, então não é só dizer que acredita, mas é realmente um skin in the game deles ali, né. Em termos de acontecimentos importantes da semana, amanhã nós temos JOLTS, tá, é um dado que pode impactar, com certeza vai ter alguma volatilidade ali às 11 horas, quarta-feira o dia da libertação, né, considerando a implementação de várias tarifas, para o mundo inteiro. Basicamente, na quinta-feira nós temos o payroll non-farm, né, o payroll geral. Ali na sexta-feira nós temos um discurso do Fed, tá? Então são horas, digamos, ali em que alguma volatilidade é esperada e novas clarificações, talvez, sobre o possível rumo das coisas, né? Tem uma observação interessante. Hoje parei para ler a carta anual do Larry Fink. Vou fazer um vídeo só sobre isso para vocês ainda, mas na carta ele começa dizendo que nunca sentiu o mercado tão confuso, né, e tão sem saber quais deveriam ser as expectativas dele, e ao mesmo tempo nunca existiu tanto dinheiro na mesa também para ser investido, né, então são coisas que são difíceis ali de concaternizar juntas. Em alguns momentos as coisas estão mais claras, né? As tendências parecem mais claras, mas em alguns momentos realmente as tendências não tem tendência, né? Até em algum sentido. Claro que a tendência nesse momento, da minha perspectiva, continua sendo de baixa ali, né? Mas existem alguns dados que são conflituosos ali juntos, mas esses são os acontecimentos. Vamos estar de olho em todos eles. Os acontecimentos de cripto todos muito bom, demanda também ali interessante, mas o Bitcoin continua super correlacionado com SP500. Acho que a descorrelação entre os dois, talvez eu possa começar a trazer ali para vocês também, né? O dado de correlação pra gente entender, acho que quando descorrelacionar vai ser interessante, pode permitir daí uma vida ali pro Bitcoin um pouco mais livre, né? Sem reagir tão intrinsecamente todas as quedas que o SP500 tem tido.
Tá certo, pessoal? Essas são as notícias. Se você gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever e compartilhe também com alguém que possa gostar desses dados, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!